Lição 158 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Hoje aprendo a dar como recebo. Comentário. As duas próximas lições, 158 e 159, compartilham um tema similar. Dar e receber são a mesma coisa. Um princípio equacionado à visão. Você pode se lembrar de que a lição 108, dar e receber são um só, na verdade, também falou sobre o paralelo entre o dar-receber e a visão. Um tema importante no Um Curso em Milagres, ao qual Jesus repetidamente se refere, é que dar é igual a receber, por causa da unicidade do amor. Uma vez que a base da verdade é a realidade não dualista da unicidade do céu, qualquer coisa que o Pai dá, o Filho tem que receber. Qualquer coisa que o Filho dá, ele também recebe. O amor é um. Nesse mundo, a unicidade é refletida como: se eu quero saber que estou perdoado, preciso perdoar. Da mesma forma, se eu der culpa a alguém, a culpa em minha própria mente é reforçada. Portanto, dar e receber são um só, não apenas para o Espírito Santo, refletindo a unicidade do céu, mas também para o ego. A mente do Filho de Deus é uma, e o mundo externo e o corpo são simplesmente sombras do pensamento de culpa. Portanto, quando falamos de dar e receber, queremos dizer que damos apenas a nós mesmos, porque não existe ninguém mais. Citação. O que te foi dado? O conhecimento de que és uma mente, na mente, e apenas uma mente, isento de pecado para sempre, totalmente sem medo, porque foste criado a partir do amor. Tampouco deixaste a tua fonte, permanecendo tal como foste criado. Comentário. Jesus, mais uma vez, se refere ao princípio: ideias não deixam sua fonte. A ideia do Filho de Deus, Cristo, nunca deixou sua fonte em Deus. Aqui está outra declaração sobre a unicidade do céu. Citação. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos de Deus são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. Texto, capítulo 6. Citação. Isso te foi dado como conhecimento que não podes perder. Isso também foi dado a cada coisa viva, pois só se vive através desse conhecimento. Comentário. Ao comentar a lição 156, discuti o uso que Jesus faz do termo coisa viva. Livro de exercícios, lição 156, denotando vida da nossa perspectiva. Aqui, no entanto, o termo é usado para denotar nossa identidade como espírito, que é a única coisa viva, uma vez que nada fora do céu vive. O conhecimento dessa verdade é dado a todos, pois todos somos partes da unicidade de Cristo. É impossível que seu conhecimento amoroso esteja ausente em nós, embora o sistema de pensamento do ego ensine o contrário. Ideias realmente deixam sua fonte, e, portanto, o Filho de Deus pode deixar sua fonte no céu. Portanto, o amor é despedaçado e a unicidade da verdade se vai, assim como o mundo projetado. Citação. O pecado é a crença em que o ataque pode ser projetado para fora da mente, onde surgiu essa crença.
Aqui, a firme convicção de que ideias podem deixar a sua própria fonte se faz real e significativa. E desse erro surge o mundo do pecado e do sacrifício. Esse mundo é uma tentativa de provar a tua inocência enquanto valorizas o ataque. O seu fracasso do mundo está no fato de que ainda te sentes culpado, embora não compreendas por quê. Os efeitos são vistos como se fossem separados de sua fonte. O que é assim mantido, à parte, nunca pode unir-se. Texto, capítulo 26. Comentário. Essas são as más notícias. As boas são que nossa crença não estabelece a realidade. Ideias não deixam sua fonte. O filho nunca deixou seu pai. Citação. Recebeste tudo isso. Ninguém que caminhe pelo mundo deixou de receber isso. Comentário. Todos nós temos a ilusão de que estamos aqui em corpos. No entanto, a memória da unicidade está presente em nossas mentes através do Espírito Santo. Nós recebemos essa dádiva porque o amor de Deus foi dado a nós. Lembre-se, esses termos não são destinados a serem dualistas. Deus não é uma entidade separada que dá a seu filho outra entidade separada. Temos visto que Jesus usa palavras dualistas porque ele fala a uma audiência que não conhece a unicidade. No entanto, essas palavras deveriam ser vistas como símbolos que refletem a unidade não dualista de Deus e Cristo. Citação. Não é esse o conhecimento que dás, pois ele foi dado pela criação. Comentário. O que nós damos no sonho é o perdão que reflete o amor do céu. O verdadeiro amor, por exemplo, sem ambivalência, é impossível nesse mundo, como lemos no texto. Citação. Tu projetas no ego a decisão de te separares e isso conflita com o amor que sentes pelo ego pelo fato de o teres feito. Nenhum amor nesse mundo existe sem essa ambivalência. E como nenhum ego experimentou amor sem ambivalência, o conceito está além da sua compreensão do ego. Texto, capítulo 4. Comentário. Portanto, nós refletimos a paz do céu para que possamos nos lembrar do amor do Pai. Citação. Reflete a paz do céu aqui e traze esse mundo para o céu. Pois o reflexo da verdade atrai todas as pessoas para a verdade, e na medida em que entram na verdade, deixam para trás todos os reflexos. No céu, a realidade é compartilhada, não refletida. Compartilhando o seu reflexo aqui, a sua verdade vem a ser a única percepção que o Filho de Deus aceita. E assim, a lembrança do seu Pai desponta nele e ele não mais se satisfaz com outra coisa que não seja a sua própria realidade. Texto, capítulo 14. Citação. Tudo isso não pode ser aprendido. Então, o que vais aprender a dar hoje? A nossa lição de ontem evocou um tema que se acha bem no início do livro-texto. A experiência não pode ser compartilhada diretamente da forma que a visão pode. Comentário. Jesus distingue entre a verdade não dualista, que não tem lugar nesse mundo, e seu reflexo, também conhecido como visão. A distinção é entre o que Deus nos dá, seu conhecimento e amor, e o que nós damos aqui, um lembrete desse amor, do qual ou um curso em milagres nos ajuda a lembrar.
Não somos ensinados o que nos lembrar, o amor de Deus, mas como nos lembrar, o perdão. Portanto, lemos no texto. Citação. Como o nada não pode ser retratado, do mesmo modo, não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida, em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. O perdão ainda não é um poder reconhecido como algo totalmente livre de limites. No entanto, ele não estabelece nenhum dos limites que escolheste impor. O perdão é o meio através do qual a verdade é temporariamente representada. Ele permite que o Espírito Santo faça com que a troca dos retratos seja possível até o momento em que os recursos nada significam e o aprendizado está realizado. Texto, capítulo 27. Comentário. O que se segue é uma passagem importante, na qual Jesus, com efeito, pega um breve atalho para falar conosco sobre a metafísica do tempo. Realmente poderíamos passar muitas páginas nesse assunto, mas, uma vez que já tratei dele em outros trabalhos, vou apenas revê-lo brevemente aqui. Mantenha em mente que Jesus está se referindo à irrealidade total do tempo em si mesmo, assim como a nossa experiência pessoal do tempo linear. Citação. A revelação de que o Pai e o Filho são um só virá a seu tempo a cada mente. No entanto, esse momento é determinado pela própria mente, não é ensinado. Comentário. A parte da mente que determina quando vamos nos lembrar de que o Pai e o Filho são um é o tomador de decisões que está fora do tempo. Somos ensinados a desfazer as interferências à nossa consciência dessa memória. Mas não podemos ser ensinados o que repousa por trás delas. Aceitar a expiação para nós mesmos, a separação nunca aconteceu, revela a unicidade do Pai e do Filho. Uma vez que o tempo todo aconteceu em um instante ontológico, o qual, na verdade, nunca aconteceu de forma alguma, Manual dos Professores, página 2, a experiência de desfazer esse instante aconteceu também. O que ainda não aconteceu é o tomador de decisões atemporal escolhendo reexperimentar o desfazer. Imagine uma biblioteca de fitas de vídeo com uma quantidade quase infinita de fitas contendo diferentes aspectos do sistema de pensamento do ego, assim como um número quase infinito de fitas de vídeo refletindo a correção desse sistema de pensamento. Cada fita de vídeo do ego é uma sombra de culpa, enquanto os vídeos do Espírito Santo refletem o desfazer da culpa através do perdão. Quando Jesus diz abaixo que, entre aspas, o roteiro está escrito, pense nessas bibliotecas como o roteiro, com o tomador de decisões escolhendo qual biblioteca vai acessar. Uma fita de vídeo na biblioteca do Espírito Santo representa a aceitação da expiação e está disponível para nós quando escolhemos nos identificar com sua verdade. Um curso em milagres nos ajuda a economizar o tempo que levaríamos para perceber que essa é a única escolha que vai nos fazer felizes. Economizar tempo, você pode se lembrar, é o propósito do milagre. Citação. O milagre minimiza a necessidade de tempo. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele.
Texto, capítulo 1. Citação. Esse momento já está estabelecido. Parece ser bastante arbitrário, mas não há nenhum passo que alguém possa dar nessa estrada que seja apenas por acaso. Comentário. Em outras palavras, nada é acidental. A fita de vídeo de quando vamos escolher aceitar a expiação para nós mesmos já está na biblioteca da mente, assim como todas as fitas da mente errada e da mente certa. Citação. Deus deu o seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. E o que ele quer substituir foi substituído. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é o passado e todas as coisas são exatamente como eram antes que foi feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo, no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único, também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. E naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Texto, capítulo 26. Comentário. Isso não significa, como já discutido muitas vezes, que Deus ordena nosso roteiro particular ou escolhe para nós. É nosso plano e nossa escolha feitos ou com o ego ou com o Espírito Santo. Citação. Esse passo já foi dado por ele, embora ele ainda não tenha embarcado nisso. Comentário. A primeira parte dessa sentença reflete a ideia de que tudo isso já aconteceu e está terminado. Lembre-se, abre aspas, esse mundo já acabou há muito tempo, fecha aspas. Texto, capítulo 28. A aceitação da verdade é o passo que já foi dado por todos nós e, abre aspas, embora ele ainda não tenha embarcado nisso, fecha aspas, significa que ainda estamos escolhendo permanecer adormecidos, sonhando que estamos aqui, como essa sentença familiar nos lembra. Citação. Estás em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. Texto, capítulo 10. Citação. Pois o tempo apenas parece ir em uma direção. Estamos apenas empreendendo uma jornada que já chegou ao fim. Todavia, parece reservar um futuro que ainda nos é desconhecido. Comentário. Nós experimentamos o tempo como linear, no qual existe um passado, um presente e um futuro, nos quais nos movemos ao longo do que acreditamos ser um caminho espiritual que vai nos levar para casa. Essa passagem está nos dizendo, assim como em muitas outras, que essa jornada já terminou. De fato, não há jornada. Mais uma vez, no entanto, enquanto tivermos a ilusão de estarmos aqui, teremos a ilusão de que o tempo e o espaço são reais, assim como o pecado e a culpa. Portanto, de vez em quando, Jesus precisa nos lembrar de que isso é irreal, como faz na seguinte passagem, usando a metáfora de um tapete. Citação. Não és sem culpa no tempo, mas na eternidade. Tens, entre aspas, pecado no passado, mas não há nenhum passado. O sempre não tem direção. O tempo parece se mover em uma direção,
Mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Enquanto acreditares que o Filho de Deus é culpado, caminharás sobre esse tapete, acreditando que ele conduz à morte. E a jornada parecerá longa, cruel e sem sentido, pois assim ela é. Texto, capítulo 13. Comentário. Nós caminhamos sobre esse tapete do tempo, não percebendo que nossas vidas são ilusórias, indo de lugar nenhum, através de lugar nenhum, para lugar nenhum. Como a jornada poderia não parecer, entre aspas, longa, cruel e sem sentido? Citação. O tempo é um truque, um passe de mágica, uma vasta ilusão em que figuras vêm e vão como por magia. Comentário. O mundo do tempo e do espaço é apenas outra parte da estratégia do ego para nos convencer de que a separação de Deus é real e, em última instância, que o problema está fora de nós, no mundo, e não dentro das nossas mentes. A linha acima é similar a essas linhas familiares do texto. Citação. O que aconteceria se reconhecesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Texto, capítulo 20. Citação. Mas há um plano por trás das aparências que não muda. O roteiro está escrito. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido. Comentário. O plano é o da expiação. Mais uma vez, entre aspas, o roteiro está escrito significa que o sistema de pensamento do ego já aconteceu junto com a correção do Espírito Santo. Na verdade, para afirmar mais uma vez, estamos fora do tempo e do espaço, observando eventos no campo de batalha de corpos do mundo. Citação. O momento em que a experiência vem para dar fim à tua dúvida já foi estabelecido. Comentário. A fita de vídeo da nossa escolha em aceitar a expiação já está lá. Entre aspas, já foi estabelecida. E espera nossa escolha de reexperimentá-la como agora vemos. Citação. Pois nós vemos a jornada apenas do ponto em que ela terminou, olhando em retrospectiva, imaginando que a empreendemos novamente, revisando mentalmente o que já se foi. Comentário. Imagine a nós todos sentados em um cinema, assistindo a história de nossas vidas desvelada diante dos nossos olhos, esquecendo-nos de que estamos na plateia. Isso não é diferente de nos identificarmos psicologicamente com os personagens em um filme real, no qual perdemos todo o senso de realidade temporal e nos esquecemos de que estamos meramente assistindo o faz de conta. Na verdade, não estamos mais assistindo os personagens, nós nos tornamos os personagens. De outra forma, não iríamos rir ou chorar, ficar ansiosos, deprimidos ou entusiasmados durante o filme. A diferença, no entanto, é que quando o filme termina, voltamos ao nosso juízo. No filme que chamamos de nossas vidas, por outro lado, nunca recobramos o juízo. Uma passagem como essa, portanto, nos ajuda a perceber
que estamos observando o que já aconteceu. Podemos dizer que quando nossos tomadores de decisões entram no cinema com Jesus, eles se tornam observadores. Agora, voltamos à visão. Citação: um professor não pode dar a experiência, pois não a aprendeu. Essa revelou-se a ele no momento indicado, mas a visão é a sua dádiva. Comentário: a escrita aqui soa como se Deus, o Espírito Santo ou Jesus a revelasse para nós. Na verdade, o amor sempre está conosco. Somos nós que escolhemos nos lembrar ou não dela, que escolhemos o, entre aspas, momento indicado no qual nos lembramos de quem somos como crianças do amor. A experiência naturalmente se segue a essa decisão, embora seja uma que não podemos dar a ninguém. Outros sistemas e professores espirituais podem lhe dizer que eles lhe dão uma experiência do amor de Deus, mas não ou um curso em milagres. Entre aspas, tudo o que podemos fazer é lembrar as pessoas de que a escolha que nós fizemos naquele instante santo é a escolha que podemos fazer também. Esse é o significado da visão que nós damos através do perdão. Uma vez que o sistema de pensamento de separação do ego é desfeito através da visão totalmente inclusiva do perdão, nós somos restaurados à consciência inata do nosso ser, o amor que Deus nos deu em nossa criação. Citação: isso ele pode dar diretamente, pois o conhecimento de Cristo não está perdido, porque ele tem uma visão que pode dar a todo aquele que pede. A vontade do Pai e a sua, do Cristo, estão unidas no conhecimento. No entanto, há uma visão que o Espírito Santo vê, porque a mente de Cristo também a contempla. Comentário: nessa lição, assim como na anterior, Jesus identifica Cristo com o Espírito Santo, uma identificação baseada na função. Em termos da teologia do curso, Cristo está no céu e não sabe nada sobre esse mundo. Portanto, Jesus usa o termo Cristo de forma livre. Em outro lugar, ele fala sobre a face de Cristo, o símbolo do curso para o perdão, ainda que, na verdade, Cristo não tenha uma face. Aqui, a visão de Cristo é o mesmo que percepção do Espírito Santo. E Cristo compartilha sua função dualista, escrita no Um Curso em Milagres, como se ele tivesse um pé no céu, que é o conhecimento, e outro no sonho, que é a percepção. Por exemplo, no texto capítulo 6. Portanto, a visão desfaz a percepção do pecado e da separação que nunca foram. Nessa passagem do texto, Jesus discute visão no conceito de ser o resultado de colocar nossa fé no Espírito Santo, levando à crença na verdade da sua mensagem. Citação: fé, crença e visão são os meios pelos quais a meta da santidade é alcançada. Através delas, o Espírito Santo te conduz ao mundo real e para longe de todas as ilusões nas quais a tua fé foi depositada. Essa é a sua direção, a única que ele jamais vê. E quando te desvias, ele te lembra que não existe senão uma. A sua fé, a sua crença e a sua visão, todas elas são para ti. E quando as tiveres aceito completamente no lugar das tuas, não mais terás necessidade delas, pois a fé e a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado da certeza. No céu são desconhecidas,
Entretanto, é através delas que se alcança o céu. Texto capítulo 21. Citação. Aqui se faz a união do mundo de dúvidas e sombras com o intangível. Comentário. O, entre aspas, intangível é o Espírito Santo, ou o princípio da expiação, que está fora do sonho, ao qual levamos o sistema de pensamento da mente errada, abre aspas, do mundo de dúvidas e sombras, fecha aspas, do ego. O resultado é o mundo real, lindamente descrito no texto. Citação. Esse mundo de luz, esse círculo de resplendor radiante, é o mundo real, onde a culpa se encontra com o perdão. Aqui, o mundo do lado de fora é visto de forma nova, sem a sombra da culpa sobre si mesmo. Aqui, tu és perdoado, pois perdoastes todas as pessoas. Aqui está a nova percepção, onde tudo é brilhante e resplandece com inocência. Levado nas águas do perdão e limpo de qualquer pensamento mau que tenhas colocado nele. Aqui não há nenhum ataque ao Filho de Deus, e tu és bem-vindo. Texto capítulo 18. Citação. Aqui, um lugar quieto dentro do mundo se faz santo pelo perdão e pelo amor. Comentário. Aqui é encontrada a correção da percepção e o desfazer do ego. Citação. Os milagres que o perdão traz para serem depositados diante da porta do céu não são pequenos. Aqui, o próprio Filho de Deus vem receber cada uma das dádivas que o aproxima cada vez mais de sua casa. Nenhuma delas é perdida, e nenhuma é mais valorizada do que outra. Cada uma lembra a ele o amor do seu Pai, com tanta certeza quanto as outras. E cada uma lhe ensina que o que ele temia é o que mais ama. Texto capítulo 26. Citação. Aqui todas as contradições são reconciliadas, pois a jornada chega ao fim. A experiência, não aprendida, não ensinada e não vista, apenas está presente. Isso está além da nossa meta, pois transcende o que precisa ser realizado. O que nos concerne é a visão de Cristo. Isso nós podemos atingir. Comentário. A jornada termina no mundo real ou na porta do céu, além da qual não é o objetivo do curso, pois o amor não tem contraparte no mundo da percepção. O desfazer do mundo é o único foco do perdão, cujo outro nome é visão de Cristo, refletindo o pensamento da expiação de que o Filho de Deus não é separado da sua fonte. Eu, portanto, não sou solicitado a experimentar você como um comigo, mas a começar a aprender que você e eu compartilhamos a mesma necessidade, propósito e objetivo. A visão ensina que você e eu não somos diferentes de qualquer outra forma além da superficial. As diferenças aparentes que nos mantêm separados uns dos outros existem apenas no nível da forma, parte do plano do ego para nos convencer de que a separação é a realidade e a unidade é a ilusão. O propósito do Um Curso em Milagres, portanto, é nos ensinar que todos compartilhamos a necessidade de aprendermos o perdão. Se a realidade é a unidade de Deus e de Cristo, a percepção de diferenças tem que ser parte da ilusão do ego. Qualquer coisa que nos ajude a perceber que somos um em propósito reflete a verdade não dualista da nossa unicidade no céu. Citação. A visão de Cristo tem uma só lei. Ela não contempla um corpo e o toma por engano pelo Filho que Deus criou. Comentário. Isso não significa que somos solicitados a negarmos o corpo, mas a negarmos a interpretação que o ego faz do corpo, fazendo transigências ao especialismo como uma forma de nos manter separados. Lembre-se dessa passagem. Citação. A salvação não pede que vejas o espírito e não percebas o corpo.
ela meramente pede que essa seja a tua escolha, pois podes ver o corpo sem ajuda, mas não compreendes como contemplar um mundo à parte dele. É o teu mundo que a salvação vai desfazer e te deixará ver um outro mundo que os teus olhos jamais poderiam achar. Texto capítulo 31. Eu, portanto, olho para o corpo, mas não dou a ele o poder que dei no passado. Eu não vejo o corpo como expressão do meu prazer ou dor, mas como uma mera expressão do pensamento. Portanto, se eu vir seu corpo como uma expressão de culpa ou pecado, é porque eu projetei esse pensamento da minha mente sobre você. Mais uma vez, isso pode ser ensinado, e a experiência do amor que está além da visão simplesmente aparece quando as interferências à sua lembrança se vão. Citação. Contempla uma pureza não obscurecida por erros, equívocos lamentáveis e pensamentos amedrontadores de culpa que vêm dos sonhos de pecado. Comentário. O problema é que no instante original, nós escolhemos a interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia em vez da interpretação do Espírito Santo. De forma similar, o problema dentro do sonho de nossas vidas é escolhermos a interpretação do ego sobre o corpo, inevitavelmente levando-nos a acreditar que ele vai nos dar o que queremos. Ódio especial, no qual torna os outros bodes expiatórios para manterem minha inocência e culpa, ou amor especial, no qual uso outra pessoa para atender a uma necessidade que Deus não pôde atender. De qualquer forma, o corpo simboliza o pecado e, portanto, merece o ataque. No entanto, quando olhamos através dos olhos de Jesus, olhamos além da forma da escuridão aparentemente sólida do pecado para o conteúdo do chamado da luz. Citação. Se apenas reconhecesses como é pouco o que está entre tu e a tua consciência da tua união com o teu irmão, não te enganes com as ilusões que se apresentam acerca de tamanho e espessura, peso, solidez e firmeza de fundamento. Sim, para os olhos do corpo, isso parece ser um enorme corpo sólido e removível como uma montanha. Entretanto, dentro de ti está uma força, a qual ilusão nenhuma pode resistir. Esse corpo apenas parece ser irremovível. Essa força é irresistível, na verdade. Assim sendo, o que não pode deixar de acontecer quando eles se encontram? Pode-se defender muito tempo a ilusão da imobilidade daquilo que é atravessado e transcendido em quietude? Texto capítulo 22. Comentário. Mais uma vez, não somos solicitados a negarmos nossos corpos, mas a vê-lo como salas de aula, nas quais escolhemos o professor que vai nos ajudar a aprender que o que experienciamos do lado de fora vem da decisão que tomamos dentro de nós. Citação. Ela não vê separação e olha para todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos e todos os eventos, sem que a luz que ela contempla diminua de intensidade de forma alguma. Comentário. A visão de Cristo nos ajuda a perceber que não temos interesses separados. Nossas necessidades não são atendidas à custa de outros. É crucial entender, como vimos na sentença 2, que isso não significa que, com a visão de Cristo, não vemos um mundo e um corpo. Nossos olhos continuam a vê-los, mas agora através dos, entre aspas, olhos de um professor diferente. Em vez de escolhermos a interpretação do ego sobre o mundo que vemos, sempre uma forma de especialismo, escolhemos a do Espírito Santo, que vê a todos nós como trilhando um caminho comum em direção a uma meta comum. Quer os caminhos difiram em forma ou não, é irrelevante. Todos nós estamos aqui porque acreditamos nas mentiras do ego, e todos nós queremos desesperadamente que seja provado que estamos errados. A seguinte passagem, escrita no Ano Novo, é a oração de Jesus para que façamos um novo início, da separação para a unicidade. Citação.
Esse é o tempo em que logo um novo ano nascerá no tempo de Cristo. Dize então ao teu irmão: eu te dou ao Espírito Santo como parte de mim mesmo. Eu sei que serás liberado, a não ser que eu queira usar-te para me aprisionar. Em nome da minha liberdade, eu escolho a tua liberação, porque reconheço que nós seremos liberados juntos. Faze com que esse ano seja diferente, fazendo com que tudo seja o mesmo. E permite que todos os teus relacionamentos sejam santificados para ti. Texto, capítulo 15. Citação. Isso pode ser ensinado e tem que ser ensinado por todos aqueles que querem alcançá-la. Comentário. Nós voltamos ao tema da lição. Aprendo a dar como recebo. Se você quiser aprender a lição do perdão, precisa demonstrá-lo. Sempre que você guarda mágoas, fica transtornado ou pensa que a salvação vem de fora, apenas afirma que você não quer aprender, pois não quer vivenciar as implicações da lição. Aprender o perdão significa entender que seu especialismo e individualidade não apenas não são o que você pensa. Eles não são nada de forma alguma. Isso você ensinaria através do exemplo, e a igualdade de ensinamento e aprendizado é o tema principal. Citação. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Texto, capítulo 4. O sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Ensinar é demonstrar. Existem somente dois sistemas de pensamento, e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo, e isso aprendes através do ensino. Manual dos Professores. Introdução. Comentário. É importante saber que seus pensamentos de especialismo não são o problema real, que repousa na decisão da mente de não aprender as lições de Jesus, estar certo e ele errado. Você prova isso por julgar o mundo como um lugar terrível, no qual acontecem coisas terríveis, ou um lugar maravilhoso, no qual coisas maravilhosas acontecem. No entanto, esses são apenas lados opostos da mesma moeda do ego, como vimos na lição 155. Citação. Requer apenas o reconhecimento de que o mundo nada pode dar que remotamente possa comparar-se a isso em valor, nem estabelecer uma meta que não desapareça simplesmente quando isso tiver sido percebido. Comentário. Em outras palavras, você percebe que nada nesse mundo vai fazê-lo mais feliz do que a visão de Cristo. Isso não está destinado a ser um princípio abstrato, mas algo que seja vivenciado especificamente em sua vida diária. Compartilhar a visão de Cristo significa não ver suas necessidades como separadas das de ninguém mais. Lute para estar ciente das formas sutis do amor e do ódio especial nas quais você tenta se defender contra o aprendizado desse princípio, em uma tentativa de provar que você está certo e o curso em milagres está errado. Citação. E é isso que dás nesse dia. Não vejas ninguém como um corpo. Cumprimenta cada um como filho de Deus que ele é, reconhecendo que ele é um contigo em santidade. Comentário. Jesus não quer dizer literalmente não ver o corpo, como já discutimos. É a interpretação que o ego dá ao corpo como pecaminoso que ele quer que não vejamos, por nos ensinar a ver através dos seus olhos em vez disso. Citação. A impecabilidade do teu irmão te é dada em luz brilhante, para ser contemplada com a visão do Espírito Santo,
e para que tu te regozijes nela junto com ele. Pois a paz virá a todos os que pedem por ela com desejo real e sinceridade de propósito esse que é compartilhado com o Espírito Santo e uno com ele no que é a salvação. Assim sendo, que estejas disposto a ver o teu irmão sem pecado, para que Cristo possa se erguer diante da tua visão e te dar alegria. E não deposites nenhum valor no corpo do teu irmão, que o prende a ilusões do que ele é. Texto capítulo 20. Comentário. O próximo parágrafo estende o primeiro princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldade em milagres. Todos os problemas são o mesmo, porque eles vêm de um pensamento. O leitor pode se recordar da nossa discussão sobre as lições 79 e 80, na qual Jesus enfatiza que existe apenas um problema, separação, e uma solução, a expiação. Citação. Assim, os seus pecados são perdoados, pois a visão de Cristo tem o poder de não vê-los. Desaparecem no perdão de Cristo. Sem ser vistos pelo Uno, desaparecem simplesmente porque a visão da santidade, que está além deles, vem para tomar o seu lugar. Comentário. Isso não significa que o mundo físico desapareça necessariamente, mas que você deixe de se identificar com o sistema de pensamento de separação do ego, pecado, culpa e medo, e, portanto, o mundo que surge dele não vai mais ser a sua experiência. Nesse instante santo, de decisão da mente certa, o corpo não existe. Os olhos físicos continuam a vê-lo, mas o você, que vê, não vai mais estar lá, pois você deu um passo para fora do sonho. Sua realidade se tornou o amor de Jesus, e nada que seja desse mundo. Todos os problemas, portanto, desaparecem, porque eles vieram da crença na separação. Se você se rejubilar com Deus através do Espírito Santo, o pecado da separação se vai. Portanto, se você definir problemas como separação, e no instante santo você não estiver separado, não pode haver problemas nem pecado. Nesse instante, o mundo é curado também. Citação. Não importa a forma que tomaram, nem quão enormes aparentaram ser, nem quem pareceu ser ferido por eles. Os pecados deixaram de ser, e todos os efeitos que pareciam ter desapareceram com eles, desfeitos para jamais serem refeitos. Comentário. A forma do problema, a forma do êxtase ou dor, não importa. No instante em que você der um passo para fora do sonho, a forma é desfeita. O princípio é simples, como a razão agora explica. Citação. A razão te dirá que a forma do erro não é o que faz dele um equívoco. Se o que a forma esconde é um equívoco, a forma não pode impedir a correção. Os olhos do corpo veem apenas formas. Não podem ver além do que foram feitos para ver. E foram feitos para olhar para o erro e não para ver o que vem depois. A sua percepção é de fato estranha, pois só podem ver ilusões. Estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e param na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas, a parede que está entre tu e a verdade, é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, veja verdadeiramente? Ela é retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa senão a forma seja percebida. Texto capítulo 22. Comentário. Dentro do sonho da forma, prazer e dor são muito reais. Quando você está fora dele, no entanto, o corpo literalmente não existe, o que a visão de Cristo nos ajuda a entender. Alcançar esse estado completamente é o mundo real, diferente dos instantes santos, nos quais nossas mentes ainda flutuam,
e o medo do perdão nos leva de volta aos instantes não santos de pecado do ego. Citação. Assim, aprendes a dar como recebes, e assim a visão de Cristo também olha para ti. Essa lição não é difícil de aprender, se lembrares que no teu irmão está apenas vendo a ti mesmo. Se ele estiver perdido no pecado, tu também tens que estar. Se nele vires a luz, os teus pecados terão sido perdoados por ti mesmo. Cada irmão que encontrares hoje te proporciona mais uma oportunidade para deixar que a visão de Cristo brilhe sobre ti e te ofereça a paz de Deus. Comentário. O ponto de partida é tão incrivelmente simples que é espantoso com que frequência o esquecemos. Se nós pudéssemos realmente estar cientes de que cada julgamento que fazemos e mantemos contra alguém é um julgamento contra nós mesmos, mantendo-nos fora do reino, nunca iríamos julgar. No entanto, a amnésia é uma arma principal do ego, e então nos esquecemos de quem somos e que, literalmente, a forma com que vemos, experimentamos e reagimos a outra pessoa reflete a escolha que fazemos para nós mesmos. Mais uma vez, se reconhecêssemos que cada uma das vezes em que ficamos transtornados, de forma mais profunda ou mais leve, refletimos uma decisão de nos manter separados do amor, não iríamos atacar. Portanto, precisamos de um curso e de um professor que expliquem que nós julgamos continuamente, porque é precisamente o amor que tememos. Em sua presença, nosso especialismo e singularidade se vão, assim como nossa existência separada. É essencial estar ciente da conexão entre como eu experimento as pessoas e a mim mesmo, e o seu efeito subjacente. Quando escolho ver outra pessoa como diferente de mim, estou tentando provar que estou certo e Deus errado. Eu não me importo com o quanto sou miserável, porque minha miséria em si vai demonstrar ainda mais que alguém fez isso comigo. Através de todo o dia, portanto, preciso prestar atenção cuidadosa a como respondo às pessoas e circunstâncias, e depois ver como essas respostas oferecem a oportunidade de lembrar a decisão da mente que eu esqueci. É por isso que é útil ver o mundo como uma sala de aula e desenvolver um relacionamento com Jesus. Seu ensinamento me lembra de que minha experiência com você reflete diretamente o que eu experienciei com ele. Se eu me sentir um com você, não existem barreiras entre nós. Sei que não existem barreiras entre ele e eu. Por outro lado, quando vejo diferenças entre nós, seu corpo tem o que o meu quer ou odeia, sei que mantenho um pensamento que diz que sou separado de Jesus e, portanto, separado de Deus. Citação. Não importa quando vem a revelação, pois ela não está no tempo, mas o tempo tem ainda uma dádiva a dar, na qual o verdadeiro conhecimento se reflete de um modo tão preciso que a sua imagem compartilha da sua santidade invisível. O que lhe é semelhante brilha com seu amor imortal. Comentário. Jesus está dizendo que não precisamos nos preocupar a respeito de Deus ou prestar atenção ao céu, amor ou verdade. Em vez disso, deveríamos nos focalizar em nossas experiências dentro do sonho. Por tornar seu sistema de pensamento real, damos uma dádiva ao ego. No entanto, com Jesus como nosso professor, damos a nós mesmos a dádiva de percebermos que esse mundo não é uma prisão, mas uma sala de aula amorosa que vai gentilmente nos levar para casa. Ele nos instrui de forma similar a não nos focalizarmos na realidade, no final das 10 características dos professores de Deus. Citação. Podes ter notado que a lista dos atributos dos professores de Deus não inclui coisas que constituem a herança do Filho de Deus. Termos como amor, impecabilidade, perfeição, conhecimento e verdade eterna não aparecem nesse contexto. Seriam por demais impróprios aqui. O que Deus deu, em tanto excede o nosso currículo,
que o aprendizado desaparece diante da sua presença. Manual dos Professores, capítulo 4. Comentário. Portanto, com efeito, Jesus nos diz, abre aspas, em vez da verdade, focalize-se no mundo que você fez para manter o amor distante. Agora, ele é a sua sala de aulas de perdão, na qual você aprende a aceitar o amor imortal que é a dádiva de Deus para você. Fecha aspas. Citação. Hoje, praticamos ver com os olhos de Cristo, e pelas santas dádivas que damos, a visão de Cristo também nos contempla. Comentário. O propósito de cada dia é estar atento ao nosso desejo pela visão e a praticarmos a lição quando nos sentimos tentados a esquecer. Nós encerramos com as últimas 2 estrofes do adorável poema de Ellen, O Sonho Quieto, um lindo retrato da visão de Cristo, a dádiva da paz que Jesus oferece para nos devolver ao amor do nosso Pai. Citação. Existe uma luz que brilha sobre esse mundo e o julga como Cristo quer que seja julgado. Não há condenação nela. Ele o mantém sem pecado na luz que brilha da sua própria face. Sua visão olha sobre o reflexo certo do amor do seu Pai, a imagem trazendo de volta sua memória. O que pode permanecer de mal no mundo, para o qual a visão de Cristo olha? E o que ainda poderia me parecer amedrontador com a luz da sua perfeição nele? O que poderia me ensinar que o pesar tem uma causa ou que a morte é real? Ajude-me a perdoar o mundo. A paz que você dá em meu perdão será dada a mim. As Dádivas de Deus, página 65.